verdade, essa semana e na próxima semana, nós olharemos um pouquinho a respeito do sacrifício que Cristo fez por nós. Nessa semana repleta de coelhos, chocolates, ovos, nós vamos olhar para Cristo, que é o verdadeiro motivo da Páscoa. Amém? Eu vi uma postagem de um pastor essa semana, na verdade hoje, dizendo o seguinte: o Google comemora todas as datas de quase o mundo inteiro com algum tipo de... eles chamam doodle, né? O Google lá, eles colocam uma propaganda para a independência da Mongólia, eles já fizeram, para tudo quanto é coisa. Mas na Páscoa, se você entrar no Google, não tem nenhuma celebração. Aí você pensa que isso é mero acaso, né? Não é. Não é uma simples coincidência. Pode ter certeza que há toda uma opressão contrária a tudo aquilo que a Páscoa significa. Meu filho chegou essa semana em casa perguntando, né? Mãe, existe o coelho da Páscoa? Que foi para a escola e foi dito que o coelho da Páscoa precisava da lista dos nomes dos alunos para ele trazer o chocolate para as crianças no dia seguinte, né? Então as crianças deram os nomes lá e ele chegou perguntando. E aí uma excelente oportunidade no final das contas para a gente ensinar sobre o real significado da Páscoa. Então nós vamos olhar para as Escrituras e vamos estudar a respeito desse assunto. Cristo, a nossa Páscoa. O sofrimento de Cristo como sendo exemplo para o cristão. Irmãos, Cristo nos deixou vários exemplos. Se eu fizesse uma pesquisa aqui buscando respostas para a seguinte pergunta: como você vê a Cristo? Como você imagina a Cristo? Eu tenho certeza que eu encontraria as mais variadas respostas. Algumas pessoas veem a Cristo como um bebê na manjedoura. Aquele bebezinho do presépio, do Natal. Muitos enxergam Jesus como essa figura. Alguns veem a Cristo como um sábio professor, um estadista, um líder, um intelectual. Outras pessoas veem a Jesus como um grande pregador. Outros o veem como um exemplo a ser seguido. E de fato, irmãos, todas essas imagens carregam em si uma certa verdade. Porque Jesus, sem dúvida, ele é um pouco de tudo isso que nós falamos aqui acima. Mas, irmãos, nós podemos aprender muito mais do que isso quando nós olhamos para os exemplos de Jesus. Nós podemos aprender muito com o seu exemplo de bondade, com o seu exemplo de simplicidade, com o seu exemplo de cuidado, de perdão, um exemplo de Cristo de compaixão, a sabedoria de Cristo, a confiança que ele tinha em Deus. Irmão, sem dúvida, quando nós olhamos para esses exemplos na vida de Jesus, nós aprendemos muitas coisas que são fundamentais para as nossas vidas. Uma das matérias no seminário que eu mais gostei de fazer foi Vida de Cristo, porque de fato estudar a vida de Cristo é algo que é maravilhoso e faz com que os nossos corações transbordem de alegria. Mas sabe, irmãos, Cristo nos deixou vários exemplos, mas há um exemplo que transcende todos os outros: a figura do Cristo sofredor. A imagem que resume toda a vida e a obra de Jesus é a imagem do Cristo crucificado. Esse exemplo certamente supera todos os outros exemplos que Jesus Cristo deixou para nós aqui nessa terra. Sendo assim, irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, nós temos que olhar para ele como um homem de dores que sabe o que é padecer. E o momento onde o seu sofrimento foi mais evidente, o momento onde nós vemos o ápice do sofrimento de Jesus, foi no momento da crucificação. Em nenhum outro lugar a divindade de Cristo foi tão evidente quanto na cruz do Calvário. Em nenhum outro lugar a humanidade de Cristo também foi tão evidente quanto na cruz do Calvário. E em nenhum outro lugar nós vemos a sua obra, a razão pela qual Cristo veio a este mundo, ser tão evidente quanto na cruz do Calvário. Foi no seu sofrimento, no momento de maior dor, que nós conhecemos Jesus Cristo melhor.
E é no período da crucificação, no período mais difícil da vida de Cristo, que nós podemos ver melhor quem Ele é e para o que Ele veio a este mundo. É por isso que Pedro tem em mente Jesus Cristo, quando ele vai falar aqui no capítulo 2, no versículo 21. Pedro tem em mente e descreve para nós essa cena do sofrimento e a figura do Cristo sofredor. Vamos fazer a leitura juntos desses versos, versículo 21 até o 25. E diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar, pedindo a direção de Deus mais uma vez. Senhor, conduza nosso estudo. Trabalhe em nossos corações. Porque é em nome de Jesus que nós pedimos a tua capacitação nessa noite. Amém. Irmãos, o assunto de Pedro aqui é o sofrimento de Jesus. E ele apresenta... O slide não carregou aí? Carregou? Ele apresenta o sofrimento de Cristo de 3 maneiras. Ele apresenta o sofrimento de Cristo de 3 maneiras. Primeiro, como um exemplo para o cristão. Depois, como um substituto para o cristão. E finalmente, como um pastor aperfeiçoado através do sofrimento. Então nós temos no sofrimento de Cristo 3 coisas. Quais são elas? A primeira, um exemplo para ser seguido. A segunda, um substituto que pagou o preço pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, um pastor que nos chama para si. Pedro aqui, ele vai focar no sofrimento de Jesus. E ele começa o seu discurso dizendo o seguinte no verso 21. Presta atenção lá, acompanhe na sua Bíblia no verso 21. Ele diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Então, irmãos, para que nós fomos chamados? Se você olhar aqui nesse texto, você tem que olhar no versículo 21, voltar para o versículo 20, se você quer entender o porquê que nós fomos chamados. Porque para isso vocês foram chamados. Isso o quê? Versículo 20 vai falar para nós o que é isso. Ele diz assim no verso 20: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Então o que ele está dizendo aqui para nós, irmãos? O que nós podemos resumir com esse ensino aqui? O que Pedro está dizendo para nós é o seguinte: o cristão, ele é chamado para sofrer injustamente e suportar pacientemente. Ele é chamado para isso. É isso que Pedro está dizendo para nós. Para isso nós fomos chamados. Para sofrer, muitas vezes injustamente, e suportar esse sofrimento pacientemente. Como você já deve ter experimentado, nós vivemos em um mundo que é contra Deus. Eu deixei claro para vocês e mostrei ilustrando até uma simples ilustração que o Google faz lá e que na Páscoa acaba não sendo colocado. Por que isso não acontece? Porque nós vivemos em um mundo que é contra Deus. E todo aquele que vive neste mundo e quer agradar a Deus será odiado pelo mundo. Olha o que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz. Fala assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Ou seja, aqueles que querem ser testemunhas de Cristo, que querem viver o cristianismo autêntico, aqui é garantido para nós que haverá perseguição. Eles serão rejeitados, hostilizados, criticados e muitas vezes de uma forma injusta, simplesmente por serem cristãos. E às vezes será uma perseguição verbal, ou em outros casos, como é o caso em alguns países até os nossos dias, essa perseguição é física e muitos desses são levados à morte por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo. Ou seja, enquanto o cristão viver nesse mundo, ele irá sofrer. E já que nós vamos sofrer, o texto que Pedro está nos mostrando é que nós devemos sofrer por fazer o que é certo, não sofrer por fazer o que é errado. Conforme diz o versículo 20, não há nenhuma virtude quando você sofre porque você faz o que é errado. Não há nenhuma virtude quando você sofre merecidamente por fazer algo que é contra Deus. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados para sofrer, não por fazer o erro, mas por fazer o que é certo. E quando nós suportamos o sofrimento, por fazermos o que é certo e agimos pacientemente, o texto nos diz que Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós sofremos, mas nós sofremos pacientemente e injustamente. Então no versículo 21 ele vai dizer o seguinte, olha lá. No versículo 21 ele fala, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Então para que nós somos chamados, irmãos? Nós somos chamados para sofrer pelo que é certo, ok? O que Pedro está ensinando para a gente aqui é isso. Nós somos chamados para sofrer pelo que é certo. Porque se você é salvo em Jesus Cristo, você foi salvo para ser contra o mundo. E se você for contra o mundo, você vai sofrer. Se você defende os princípios cristãos, você vai ser hostilizado. Talvez você diga, mas pastor, essa não é uma realidade para mim. Eu não tenho experimentado isso nos meus ambientes. Seja trabalho, seja faculdade, seja escola, seja vizinhança. Eu não tenho experimentado nenhum tipo de perseguição. Abra o olho, porque talvez você não tenha vivido o cristianismo. Porque o texto fala claramente para nós que todo aquele que quiser viver piedosamente neste mundo será perseguido. Defenda os princípios cristãos e você vai ser hostilizado onde quer que você esteja. Mas na verdade, irmãos, foi para isso mesmo que você foi chamado. Você foi salvo exatamente com esse propósito. E quando nós continuamos olhando no verso 21, ele diz assim, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que nós somos chamados para, olhe para o sofrimento de Cristo, veja o quanto ele foi injustiçado, veja o tamanho do sofrimento que Cristo passou, e nós somos chamados para fazer igual. Nós somos chamados para seguir o seu exemplo. Irmãos, hoje nós só vamos olhar para a primeira parte de como Pedro apresenta o sofrimento de Cristo aqui. E a primeira parte, Pedro vai apresentar para nós o sofrimento de Cristo como um exemplo para o cristão. Cristo, então, ele deve ser o nosso exemplo de sofrimento. Irmãos, a vida cristã, ela pode ser resumida numa frase. Ela pode ser resumida dessa forma: um chamado à vitória e à glória pelo caminho do sofrimento. Essa é a somatória do que é o chamado para a vida cristã. E essa é uma realidade para cada um de nós, irmãos. O caminho que nós percorreremos neste mundo em direção à glória não será um caminho fácil. Será um caminho com pedras, será um caminho difícil, será um caminho de sofrimento, cercado por dificuldades, será um caminho complexo, não será algo fácil. É muito mais fácil se deixar levar do que viver como um cristão. Por isso que somente aqueles que têm um chamado de Deus, que são capacitados por Ele para caminhar nessa direção. Nosso caminho não vai ser fácil. O autor de Hebreus deixa isso claro para nós. Nunca há nas Escrituras nenhuma tentativa de não mostrar a realidade da vida cristã para aqueles que se decidem por seguir a Cristo. Hebreus 2:10 fala, porque convinha que Deus, por causa de
de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo por muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, irmãos? Deus aperfeiçoou Cristo, sabe como? Através do sofrimento. Estava no plano de Deus, para que Cristo pudesse fazer e ser o que ele veio fazer e o que ele veio ser. Deus usou o sofrimento para que ele pudesse ser capacitado nessa área. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Irmãos, Cristo, ele foi aperfeiçoado por Deus por meio do sofrimento. O mundo, irmãos, então o odiava, mas ele estava pronto, porque ele sabia que era através desse sofrimento que ele seria aperfeiçoado. Agora o mundo odiava Cristo, mas o mundo também odeia aqueles que seguem a Cristo. Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 15, o autor diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: da mesma forma que o mundo me odeia, da mesma forma que o mundo me perseguiu, se preparem, não espere algo diferente. O mundo vai te odiar e o mundo vai te perseguir se você for um seguidor de Jesus Cristo. Ou seja, a vida cristã é um chamado à vitória e glória pelo caminho do sofrimento. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O caminho de sofrimento que Cristo teve que percorrer foi um caminho do sofrimento injusto. Não era digno, ele não merecia, ele não devia passar por aquele sofrimento. E assim também para nós. Nós não devemos sofrer porque merecemos esse sofrimento. Não porque fazemos o erro. Nós devemos sofrer, e nós somos chamados para isso, por fazer o que é certo, o que é justo, assim como Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso exemplo. É isso que é dito no versículo 21. Se você olhar lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, você vai ler o seguinte: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Agora, como o sofrimento de Cristo pode ser um exemplo para nós? Você já se pensou a respeito disso? Como o sofrimento de Cristo pode ser um exemplo para nós? Bom, acompanhe comigo um raciocínio. Cristo foi executado como um criminoso, não foi? A pena da crucificação era uma pena reservada somente para a pior categoria de criminoso que pudesse existir, dada a crueldade e a severidade dessa penalidade. Bom, Cristo foi crucificado como um dos piores criminosos. Mas eu pergunto para você, ele havia cometido algum crime? Sim ou não? Ele havia feito alguma coisa errada? Ele havia cometido algum pecado? Mesmo assim, ele foi executado da forma tão cruel e terrível. Ou seja, a execução de Jesus foi a mais injusta da humanidade. Porque ainda que você pudesse dizer, talvez outras pessoas também já foram condenadas injustamente. Ok, elas poderiam ser condenadas injustamente para aquele crime específico, mas já cometeram outros. Já cometeram outras falhas, outros erros. Jesus Cristo não tinha cometido falha alguma. Todo o sofrimento que Jesus Cristo passou foi um sofrimento injusto. Ele foi julgado ilegalmente, ele foi perseguido, ele foi odiado e finalmente ele foi assassinado. Cristo, na sua morte, ele nos deu um exemplo de como reagir ao sofrimento injusto. É possível ser justo e ainda assim
sofrer. Isso aconteceu com Cristo. Às vezes a gente acha na nossa teologia muito recortada que se nós somos fiéis a Deus, Deus vai ser fiel conosco e essa fidelidade vai ser demonstrada através de uma vida sem sofrimento, sem dificuldade, sem sofrimento nenhum, qualquer tipo de perseguição. Não é verdade, porque nós vemos aqui na figura de Jesus Cristo alguém perfeito, mas que ainda assim sofreu. Isso mostra para nós, irmãos, que essa doutrina ensinada por muitos, que basicamente ventila a 4 cantos, que você que é seguidor de Cristo não deve sofrer, que é essa teologia que é expressada na frase pare de sofrer, é uma teologia herética. É uma teologia completamente fora das Escrituras. É a teologia dos amigos de Jó, lembra? Jó sofrendo, passando por dificuldade, seus amigos chegam para ele e falam, confessa que você tem algum pecado aí. Você tem algum pecado escondido. E eles começam a pontuar, será que não é isso? Será que não é aquilo? Será que não é aquilo outro? E Jó vai tentando refutar e defender-se e mostrando, não, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Não tenho, no meu coração não vejo como consequência de pecado. Muitas vezes nós associamos o sofrimento ao pecado. Se você sofre é porque você está em pecado. Não tem nada a ver com o que as Escrituras nos apresentam. Jesus Cristo é um exemplo perfeito de que alguém, mesmo sendo justo, pode passar por sofrimentos nessa vida. Não vai ser diferente com seus seguidores. Não vai ser diferente com você. Você pode ser um servo do Senhor e ainda assim passar por sofrimentos terríveis. E é isso que o versículo 21 está dizendo, que nós devemos olhar para como Jesus se comportou durante esse período de sofrimento e nós devemos aprender com ele, seguir o seu exemplo. E é interessante essa palavra exemplo aqui no original. Ela dá a ideia de escrever sob. É mais ou menos como você na escola, não sei se você se lembra, quando o professor pedia para você desenhar um mapa. O que você fazia para você desenhar um mapa? Você pegava um modelo original, pegava uma folha, geralmente aquela papel de seda ou vegetal, né? Acho que era assim, e colocava por cima e você começava a desenhar ali o contorno para você ter. Depois, tirando a folha original, você tinha o seu mapinha lá perfeitinho, bonitinho, né? No meu caso, não ficava nem perfeitinho, nem bonitinho, mas eu fazia, né? Então, o que essa palavra de exemplo que Jesus está usando aqui para nós é isso. Cristo, ele é nosso exemplo, ele é nosso molde. É sobre Cristo que nós devemos contornar, traçar as nossas vidas. Nós devemos refletir a Ele. É isso que Ele está falando para nós, que nós devemos ser o seu exemplo. Então Ele continua dizendo que nós devemos segui-lo, no versículo 21. E Ele fala o porquê? Para que vocês sigam os seus passos. Então o que Ele está dizendo aqui, irmãos? Assim como Ele andou com justiça, você é chamado a andar nesse mundo de uma maneira justa. E entenda, se você decidir-se andar nesse mundo de maneira justa, você irá sofrer. Mas mesmo assim, permaneça fiel e sofra por Cristo. Esse é o exemplo que Ele deixou para nós. E eu tenho certeza, irmãos, que nesse dia, se nós decidirmos verdadeiramente andar com Cristo, nós enfrentaremos lutas e desafios. Por isso Pedro nos exorta a reagir como Cristo reagiu no meio do sofrimento. Mas mesmo Cristo tendo sofrido muito durante essa vida, nada se compara com o sofrimento que Ele passou na cruz do Calvário. Por isso esse texto se torna tão adequado para nós estudarmos neste domingo de Páscoa. Porque nos leva diretamente para a cruz, que é o momento de maior sofrimento de Cristo. Esse texto descreve para nós um pouco do testemunho pessoal de Pedro. Por quê? Porque ele estava presente quando Cristo passou as suas horas finais aqui na terra. Mesmo que de longe, mesmo que temeroso, ele viu com seus próprios olhos todo o sofrimento de Cristo na cruz. E ele começa a ligar esse sofrimento, relacionando com o capítulo nas Escrituras que fala a respeito de sofrimento de Cristo com maior propriedade. Sabe qual que é?
Isaías 53. E aqui nesses poucos versos, Pedro faz 5 citações de Isaías 53. Isaías 53 fala sobre o sofrimento do Messias. E Pedro, ele aqui está descrevendo o que ele está vendo, e ele faz uma relação daquilo que ele está vendo Jesus experimentando, sofrendo, com aquilo que está descrito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53. Olha o que diz no versículo 22. O versículo 22, por exemplo, é uma citação direta lá, praticamente, de Isaías 53, 9. E ele descreve a atitude de Cristo diante de um tratamento injusto. Olha o que diz o verso 22. Ele fala assim, ó: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Agora olha o que Isaías vai dizer no capítulo 53, verso 9. Está aqui na projeção. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Percebe? Aqui nós temos a declaração de uma das mais importantes doutrinas das Escrituras: a impecabilidade de Cristo. Jesus Cristo não pecou. Cristo nunca violou a lei de Deus. E é interessante que Pedro ainda acrescenta. Ele diz: e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Será que não seria suficiente Pedro dizer que Cristo não pecou? Ele não cometeu nenhum pecado? Na verdade, irmãos, essa segunda declaração aqui que Pedro dá é um reforço da primeira declaração. Por quê? Porque é pela boca que nós mais pecamos. Concordam? A palavra de Deus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca sem pecado de Cristo era um reflexo de uma vida sem pecado. Cristo ninguém nunca pôde apontar um pecado sequer na vida de Cristo. Jesus mesmo desafiou aqueles que se opunham contra ele no Evangelho de João, no capítulo 8, dizendo o seguinte: quem de vocês me convence de pecado? Alguém teria coragem de se levantar aqui nessa noite e dizer isso? Somente alguém com uma vida perfeita poderia lançar esse tipo de desafio. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 21 o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O autor de Hebreus reforça essa realidade, dizendo no capítulo 4, no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, aí ele vai falar a respeito de Cristo. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas qual foi a diferença? Mas sem pecado. O próprio Pedro reafirma a impecabilidade de Cristo no capítulo 3, no versículo 18. Vira uma página aí, provavelmente na sua Bíblia. No capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Irmãos, a Bíblia é absolutamente clara quanto a esse assunto. Em todas as circunstâncias da vida, em todas as injustiças, maus tratos, acusações falsas que recebeu, Jesus Cristo nunca pecou. Ele nunca respondeu ou revidou aqueles ataques. Por isso que ele é o nosso exemplo. Por isso que ele deve ser um exemplo perfeito para nós. Ele foi o ser humano mais injustiçado que viveu neste mundo. E a maneira como ele reagiu a toda essa injustiça deve ser um exemplo para nós seguirmos e agirmos da mesma forma. Agora no versículo 23, mais uma vez, a mente de Pedro se volta para Isaías 53. Olha o que ele diz no versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Agora olha aqui na projeção em Isaías. Isaías 53, 7, o que diz? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, Jesus Cristo, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele estava sofrendo, ele não fazia ameaças. Você concorda, irmãos? Como é difícil seguir o exemplo de Cristo, não é? Como é difícil. Quantas vezes quando eu sou atacado, quando alguém diz algo contra mim, quando alguém me acusa de algo, minha tendência natural é reagir com o dobro da força com a qual eu fui acusado. Na hora eu quero fazer o quê? Revidar. Fala, não, senta aí agora que você vai ouvir umas boas. Irmãos, é difícil. É simplesmente incrível o que está escrito aqui no versículo 23 por Pedro, irmãos. Por quê? Porque Cristo, ele suportou todo o sofrimento sem revidar. Ele sofreu tudo o que ele passou em silêncio e sem pecar. Quão longe muitas vezes nós não estamos disso. Muitos problemas dentro dos nossos lares seriam evitados se a gente agisse dessa forma. Muitos problemas dentro do nosso ambiente de trabalho simplesmente não existiriam se nós agíssemos dessa forma. Irmãos, quantos problemas seriam resolvidos dentro da igreja de Deus se nós agíssemos dessa forma? Mas infelizmente, muitas vezes, nós não parecemos tanto com Pedro, com Cristo, mas nós parecemos mais com Paulo. Lá em Atos capítulo 23. Paulo, ele olha para o sumo sacerdote Ananias, que havia mandado um soldado dar um tapa na boca dele. E então, Paulo reage dizendo as seguintes palavras. Ele fala assim: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Em algumas versões fala parede branqueada, né? Ou seja, Paulo estava chamando aquele homem de leproso, alguém doente, alguém terrível. E ele fala assim: que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Aí no verso 4, os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Aí no verso 5, irmãos, não sabia que ele era sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal das suas autoridades. Muitas vezes nós nos identificamos mais com Paulo aqui, né? Alguém nos ataca e a gente faz o quê? Devolve. Mas o exemplo que a Bíblia fala que nós devemos seguir é o exemplo de Cristo nessa área. Paulo pode ser exemplo em várias outras, mas nesse momento ele não foi. Por isso que Cristo deve ser o exemplo perfeito para nós seguirmos. Porque qualquer ser humano, mesmo bíblico, Paulo, Moisés, Noé, seja quem for, eles falharão um dia. Mas Cristo nunca falha. Irmãos, às vezes parece difícil sofrer a injustiça e não reagir. Mas Jesus Cristo não reagia. Você se lembra quando nós lemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 26, como foi o comportamento de Cristo no momento do seu julgamento, mesmo diante de tanta injustiça? Quando ele estava no Sinédrio, ele ouviu todos os insultos, em total silêncio. Quando nós lemos na narrativa de Mateus, falando sobre o julgamento de Cristo no capítulo 27, quando ele foi levado pela guarda pretoriana perante Pilatos, ali ele foi acusado injustamente de todos os lados. Mais uma vez, ele ficou em silêncio e ele não proferiu nenhuma palavra sequer. Em seguida, ele foi colocado diante de Herodes. E mais uma vez ele foi acusado e escarnecido, tanto pelos sacerdotes como também pelos escribas. E Lucas capítulo 23 diz, Jesus, porém, nada lhes respondia. Que exemplo, irmãos. É desse jeito que nós devemos nos comportar. Como cristãos, nunca devemos reagir. E não importa o quão injusto nós estejamos sendo tratados. É isso o exemplo que Cristo nos deu. No versículo 23 continua dizendo assim, quando maltratado, não fazia ameaças. Irmãos, essa declaração aqui, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque Cristo passou por momentos extremamente difíceis.
Ele foi muito maltratado. Cuspiram nele, puxaram os pelos da sua barba, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Finalmente encravaram nas suas mãos e pés pregos no madeiro. O sofrimento de Cristo foi físico, emocional e o pior de tudo, foi um sofrimento injusto. Qualquer ser humano normal reagiria numa situação como essa. Mas ele é Deus. Ele não reagiu. Agora pense no seguinte. Cristo, ele poderia ter acabado com toda aquela situação. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é o criador e sustentador do universo. Com uma simples palavra, ele poderia ter desintegrado todas aquelas pessoas que estavam ali causando mal para ele. Mas ainda assim, ele não reagiu. Ele não reagiu. Ele suportou. Ele não revidou. Então, finalmente, irmãos, quando ele vai abrir a boca na cruz, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso que ele diz sobre as pessoas que o estavam matando e causando sofrimento injusto contra ele. Essas pessoas estavam transpassando seu corpo, sua alma, seu coração. Mas ele suportou, ele não revidou. Em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 9, se você virar uma página mais uma vez, você vai encontrar o seguinte. Pedro diz assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Foi isso que Jesus fez. Quando atacado, quando sofrendo, ele não demonstrava ou não respondia com maldição. Ele respondia com bênçãos. Agora você me pergunta, mas pastor, como Jesus conseguiu agir assim? Eu tenho que aprender com ele. Porque como é possível alguém sofrer tudo o que ele sofreu e ainda por cima, de forma injusta, e não revidar? Você quer a resposta? O texto nos dá. Qual é o segredo de Jesus e como nós podemos seguir esse exemplo dele para ter o mesmo sucesso? O segredo está no final do versículo 23. Diz assim, lá no capítulo 2. Mas se entregava àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? Deus. O que Cristo está fazendo aqui, irmãos? Ele estava sofrendo? Sabe o que ele fazia? Ele simplesmente entregava tudo na mão de Deus. Ele se entregou na mão de Deus. E é interessante, ele está passando pela situação e ao invés de trazer aquilo para si, sabe o que ele está fazendo? Ele está levando para Deus. E o tempo verbal aqui do grego é muito interessante, porque dá uma ideia de uma entrega constante. Não é uma coisa que ele fez uma vez e está feito. Não, a ideia por trás aqui dessa frase é como se cada vez que o sofrimento chegava, Cristo pegava o sofrimento e lançava para Deus. Sofrimento vinha de novo, mais sofrimento ele lançava para Deus. Mais uma vez o sofrimento ia aumentando e ele continuava lançando esse sofrimento para Deus. Até que, finalmente, numa hora na cruz do Calvário, ele profere as seguintes palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entregou para Deus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia o futuro glorioso que o esperava. Ele sabia que a vida cristã é um chamado à vitória e à glória, pelo caminho do sofrimento. Ele sabia que Deus julgaria aquela situação. Ele sabia que Deus nunca deixaria a injustiça impune. É assim que você vai conseguir agir de uma maneira justa, mesmo diante do sofrimento injusto. Você acha que você está sofrendo injustamente? Deposite tudo nas mãos de Deus. Deixe que
Ele é o justo juiz. Cada vez que você tentar fazer justiça na sua própria força, da sua maneira, você vai ser injusto, porque nós somos injustos. Lance sobre ele toda a injustiça. Era assim que Jesus fazia. Ele entregava todo aquele sofrimento àquele que julga retamente. Faça isso e você será capaz de seguir o exemplo de Cristo em vencer o sofrimento. Concluindo, irmãos, então, quando você, como cristão, sofre injustamente no seu trabalho, na sua família, na igreja ou em qualquer outro lugar, quando você sofre mesmo sem merecer, você deve seguir o exemplo de Cristo. Como? Não reaja, não ataque, simplesmente confie tudo nas mãos daquele que julga tudo justamente. E Deus irá honrá-lo pela sua fidelidade. Em suma, esse é o ensino aqui. Quando você deixa de confiar em Deus, quando você reage ou tenta resolver do seu jeito, sabe o que acontece? Você perde as bênçãos de Deus. Nosso Deus, Ele vai julgar todas as coisas um dia. E Ele vai tratar diretamente com aqueles que agem injustamente. Deus é o vingador de toda a injustiça. E Ele também é aquele que abençoa todo crente que sofre seguindo o exemplo de Cristo. Vamos terminar fazendo mais uma vez a leitura dos versos 21 até o 25. Ele diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Que esses versos sejam uma realidade na sua vida e na minha vida nessa semana. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela noite, por todo o dia que nós já tivemos, principalmente por esse culto agora. E porque o Senhor, até no seu período de maior dor e sofrimento, nos ensina. E naquele período mais terrível, o Senhor nos ensinou como nós podemos enfrentar o sofrimento. Que nós possamos agir como o Senhor agiu, sem revidar. Que nós sejamos, ó Deus, cuidadosos com nossas palavras, com nossas atitudes, e que nós possamos olhar para Cristo, e que Cristo seja um modelo de perfeição para nós. E que assim como Cristo, diante do sofrimento, lançava tudo para Deus, que nós possamos confiar que o Senhor é o justo juiz, e que o Senhor julgará cada injustiça retamente. Que nós não tentemos ser juízes, porque sem dúvida somos injustos, mas o Senhor é perfeito. Ajude-nos a descansar em Ti a cada dia, porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé.